Gênesis capítulo 23, nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abrão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abrão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão sua mulher, a Sara, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Amém. Pai querido, fala conosco nesta noite, através da Tua palavra, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, transforma a nossa vida. Que a Tua palavra seja como uma pedra que quebra a rocha, como uma flecha em nossos corações, Senhor, para quebrar as nossas vidas diante de Ti e nos instruir nos Teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Evidentemente é apenas uma breve biografia de Abraão que a Bíblia coloca, porque entre o capítulo 22, quando Abraão ofereceu o seu filho Isaque a Deus, e até o capítulo 23, de um capítulo para o outro, mais de 20 anos se passaram, e que Moisés, que escreveu Gênesis, não relata o que aconteceu nestes 20 anos, provavelmente porque não houve nada significativo. Provavelmente a vida de Abraão continuou normal. Isaque, quando ele foi lá oferecido a Deus ali naquele altar, ele tinha mais ou menos uns 17 anos e agora ele tinha mais de 37 anos. E muitos anos se passaram e a Bíblia não fala, mas provavelmente a vida de Abraão foi a rotina que ele tinha de cuidar dos animais, de cuidar do gado, de estar com o seu filho, de ver o seu filho crescer, de adoração, de ir a lugar de adoração. E Isaque se tornou um jovem, um homem, e ainda não havia se casado, mas ajudava o seu pai, com certeza aprendeu princípios de Deus com o seu pai, cresceu na fé,
Enfim, os anos se passaram e até que nós chegamos aqui praticamente quase no final da história de Abraão. Ele vai ter ainda mais uns 30 e poucos anos pela frente, mas a sua esposa morre aqui. Na verdade, a gente, quando está diante da morte de alguém, a gente tem que pensar algumas coisas, porque é o caminho que todos nós vamos seguir. Quando você lê a Bíblia, às vezes as pessoas não gostam que eu fale sobre morte, mas a Bíblia é um livro de história que tem começo, meio e fim, e todos morrem, né? Todos aqueles personagens da Bíblia que nós amamos, a história deles, uma hora eles vão morrer, como todos nós também vamos morrer. O que nós precisamos pensar é como nós damos valor à vida das pessoas que nos cercam, as pessoas queridas da nossa vida, como é que nós agimos. Porque a nossa vida, nós muitas vezes vivemos mais pelas urgências que a vida coloca sobre nós do que pelas coisas que realmente são importantes. Já falei para você de um livro que eu gostei muito, que eu comprei numa livraria secular, de que o mais importante, né, da vida, as coisas mais importantes da vida, que não são coisas, as coisas mais importantes da vida são pessoas, porque coisas passam, né? Coisas se perdem, dinheiro se ganha, dinheiro se perde, bolsa sobe, bolsa cai, dólar sobe, dólar cai. Casa que nós moramos um dia vai ficar apenas na lembrança. A casa que você foi criada como quando criança, a casa da vovó que você passava os natais, de repente, dali a alguns anos você vai passar lá e já não há mais a família ali naquele lugar, aquela casa já não existe mais, a sua avó, seu avô, seus tios já morreram. Então, na verdade, é o processo da vida, o importante é como que nós vamos passar o tempo com estas pessoas que nós amávamos, e para que a gente não chegue um dia e que a gente vai pensar, bom, se eu pudesse voltar atrás, o que é que eu faria de diferente na minha vida? Com certeza, a minha vida, algumas coisas eu gostaria de ter falado mais, algumas coisas eu gostaria de ter gasto mais tempo com determinadas pessoas. Quando a gente lembra de gente querida, a gente às vezes pensa, puxa, eu poderia ter estado mais perto, eu poderia ter tomado mais cafés, eu poderia ter estado mais próximo daquela pessoa, mas o tempo não tem como voltar mais, a vida não tem replay, a vida não tem, a gente não volta no tempo, não dá mais. Aquelas pessoas que morreram não tem mais como resgatar, a não ser as memórias que nós podemos ter delas. E esse texto aqui fala da morte de Sara, mulher de Abraão, que foi a mulher que ele viveu toda a sua vida. A Bíblia diz aqui que Sara tinha 127 anos, quando Isaac nasceu ela tinha 90 anos, então Isaac tinha 37 anos. Agora, ela morreu na terra de Hebrom, na terra de Canaã, e Abraão veio lamentar e chorar por ela. Olha só, quando diz que Abraão veio, nos mostra que Abraão não estava lá naquele momento que Sara morreu. Quando Sara morreu, alguém foi dar a notícia a Abraão. Nós não sabemos exatamente onde ele estava, mas provavelmente a vida de Abraão nesse tempo ficou meio que dividida. Talvez ele tinha gado, ele se tornou um homem muito rico. No capítulo 22, versículo 19, diz que ele fixou residência em Beerseba, mas Sara morre em Hebrom. Abraão já havia morado em Hebrom por um tempo, lá nos carvalhais de Manre, ele viveu ali muitos anos, e agora Abraão estava novamente vivendo em Hebrom, e talvez ele tenha viajado para algum lugar quando Sara morreu, e então Abraão vem para chorar e vem para se lamentar por ela. Interessante que é a única vez aqui que Moisés fala que Abraão chorou. É evidente que
Evidente que Abraão chorou muitas vezes, ele era um ser humano igual a mim e a você, chorou por tantos motivos, mas Moisés nunca colocou esta frase que Abraão veio chorar ou chorou. Quando ele deixou Ur dos Caldeus, não fala que ele chorou. Quando seu pai Terá morreu em Harã, não fala que ele chorou. Quando Ló foi levado lá por Kedorlaomer como um cativo, não diz que ele chorou. Quando ele entrou lá no Egito, e a sua esposa foi levada por Faraó, não diz que ele chorou. Enfim, quando ele foi oferecer a Isaac, não diz que ele chorou, embora a gente acredite que ele chorou muitas vezes. Mas agora, diante da morte da sua esposa, Moisés fez questão de falar que Abraão chorou, porque ele era um homem normal, e muitas vezes nós ouvimos que homem não chora, mas homem chora sim, homem chora. Talvez você foi criado de uma maneira dura, que você fala, não, homem não chora por nada. Não, homem chora sim, homem chora perdas, homem chora quando o pai morre, quando a mãe morre, quando o marido, a esposa morre, quando o filho morre, quando alguém querido morre, enfim, homem chora por muitas coisas, né? A Bíblia fala que Jesus chorou quando Lázaro morreu, embora Jesus soubesse que ele iria ressuscitar. Eu também sei que pessoas queridas vão ressuscitar, mas mesmo assim nós choramos, né? Nós choramos as perdas. Quando você sabe que não vai haver mais abraços, que não vai haver mais conversas, que não vai haver mais encontros, que não vai haver mais palavras daquela pessoa, então a gente chora. Evidentemente que Abraão, ele chorou porque ele teve uma esposa extremamente leal a ele, uma mulher que fez tudo por ele, uma mulher que realmente foi ajudadora dele, uma mulher que arriscou a sua reputação, que arriscou a sua vida por causa do seu marido, por causa de Abraão. Abraão colocou-a em algumas situações delicadas, pelo menos 2 vezes, em que ela foi levada da tenda dele para o palácio lá no Egito, ou para o rei, pelo rei de Gerar, e ela fez tudo isto por amor ao seu marido, por lealdade ao seu marido. E evidentemente Abraão teve uma grande perda, porque era o laço que unia ele a sua terra de Ur dos Caldeus. Há 75 anos Abraão viveu na cidade de Ur dos Caldeus. Quando ele saiu de lá, a sua esposa que estava com ele, que não podia ter filhos, era estéril, o acompanhou, não questionou, esteve ao seu lado durante toda a sua vida. Evidentemente que quando Abraão contava ou conversava sobre a sua juventude, a sua terra, a sua esposa estava lá, ela entendia muito bem aquilo lá. Na verdade, o pai de Abraão, Terá, era o pai dela também. Com certeza era o vínculo que Abraão tinha com o seu passado. Aqui não fala mais sobre Ló. A última menção de Ló, ele estava morando em uma caverna. E, enfim, Abraão teve a maior perda da sua vida com a morte da sua esposa. Agora, a gente, quando está diante disso, tem que pensar, por que eu choro? Eu posso chorar por várias razões. Eu posso chorar porque aquela pessoa era importante para mim. Eu posso chorar, sim, pela perda. Mas muitas vezes as pessoas choram também porque de remorso por não ter feito ou não ter sido o tipo de pessoa que deveria ter sido para aquela pessoa e que não foi. Às vezes casais que se divorciam, casais que se separam, perdas quando um cônjuge morre, a pessoa pensa, poxa, eu maltratei tanto a minha esposa, eu maltratei tanto meu marido, eu maltratei tanto meu pai, eu maltratei tanto a minha mãe, e agora não tem mais como consertar. Este é um choro de amargura, é um choro de remorso, é um choro de que, puxa, eu poderia ter sido diferente, eu poderia ter falado de uma maneira diferente, mas não tem mais jeito. Meu amado, a morte aqui nessa terra é o fim da nossa história, não tem como voltar. Não adianta, muita gente por causa do seu remorso, às vezes vai lá colocar as flores no túmulo e vai lá ter uma conversa com o seu pai, com a sua mãe, que não estão mais lá e não os ouvirão mais.
Não adianta chegar na beira do túmulo e chorar e falar: meu pai, você foi uma pessoa tão importante na minha vida. O teu pai não está ouvindo mais aquilo lá. Você fala por você mesmo. Os mortos não nos ouvem mais. Os mortos não têm mais contato com esta terra aqui. No momento que a pessoa fechou os seus olhos, ele não vê mais as suas lágrimas, os seus lamentos, a sua tristeza, o seu remorso. Não vê mais. Acabou, meu amado. Naquele instante, aquela pessoa, ela foi levada à presença de Deus, ou naquele segundo, aquela pessoa pode ter sido levada para o inferno, e não tem mais como voltar no tempo. Ela não vai ouvir mais as suas palavras de arrependimento, ela não vai ouvir mais as suas confissões de que você não foi um bom marido, um bom filho, um bom pai. Portanto, nós precisamos aprender diante da morte de que o tempo que eu e você temos nesta terra para fazer as coisas chama-se hoje, porque amanhã nós não sabemos. Hoje até pela manhã, depois do culto, estava conversando com umas irmãs queridas aqui, e elas até mencionaram para mim: puxa, o pai de uma das meninas cresceu na igreja, enfim, ele estava na igreja mais de tantos anos, 30 anos mais, e está falando: nossa, ele sempre falava assim: quando me aposentar eu quero comprar uma caminhonete para nós passearmos, né? Falando com a esposa me falando, para nós passearmos. Pastor, ele morreu e não comprou a caminhonete, e nunca fez aquilo que ele sempre sonhava em fazer. Porque a gente às vezes vai deixando a vida, achando que a gente vai ter oportunidade, como eu falei esses dias, né? Você compra aquela louça, ou ganha aquele presente, ou ganha aquelas taças lindas, ou aquelas peças bonitas. Eu vou esperar uma ocasião especial, e de repente a morte não manda recado, e de repente os nossos planos se acabam, e nós não temos mais o que fazer a não ser chorar as perdas que nós temos. Por isso, enquanto você está vivo, fale que ama, entregue flores em vida, não espere a morte para você chorar, ou não espere a morte para colocar uma flor num túmulo. Se você quer dar flor para alguém que você ama, dê agora, meu amado, porque talvez amanhã você não vai ter mais a chance de fazer isso daí. Nós ficamos adiando, e depois vem o remorso: puxa, eu poderia ter sido diferente, ou feito algo diferente em minha vida. Eu li certa vez uma poesia que alguém escreveu, chamava Virando a Esquina. Alguns de vocês devem ter se lembrado disso. Eu não trouxe para ler, mas que falava assim: virando a esquina eu tenho um amigo nessa grande cidade sem fim. Eu sempre penso assim: amanhã eu vou lá dar um abraço no meu amigo, mas a vida é tão corrida e os dias vão embora e eu não vejo mais. E os anos entram, as semanas passam, os meses passam, e eu não fui lá dar um abraço no meu amigo. Até que um dia alguém me fala o seguinte: você lembra do seu amigo? Sim, eu me lembro, ele morreu hoje. Virando a esquina, teve um amigo que não vou mais encontrar na vida. A vida é assim, meu amado. Então, a gente fica adiando as coisas, como aqueles homens falaram para Jesus, e Jesus chegou diante de dois homens e falou para um deles: vem e me segue. Ele falou: Senhor, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Depois que os meus pais morrerem e repartir a herança, então eu vou ter dinheiro para te seguir. E outro, Jesus falou para ele: vem você e me segue. Ele falou: Senhor, olha, deixa eu despedir-me da minha casa. Na verdade ele estava dizendo: Senhor, deixa eu ir até minha casa, eu tenho coisas para fazer lá, eu tenho outras prioridades em minha vida. E Jesus falou: olha, ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A gente vai deixando as coisas para o algum dia ou para depois, e esse depois pode ser que a gente não tenha, meu amado. Então, diante da morte de Sara, quantas coisas passaram na cabeça de Abraão? Ele agora iria seguir a sua vida, ele iria seguir o seu caminho. A Sara foi esposa dele por mais de 80 anos, eles viveram juntos, e agora não iria viver mais. E a vida é assim. De repente uma doença, uma notícia chega inesperadamente, e a nossa vida toma outro rumo. Então nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos dá hoje, porque o amanhã só Deus sabe, pertence a Deus e nós não sabemos.
E às vezes a gente pode correr o risco de falar, puxa, antes eu era feliz e não sabia, porque nós não sabemos aproveitar os momentos que Deus nos dá. Nós vivemos a vida às vezes reclamando das coisas, reclamando do jeito do marido, do jeito da esposa, e um dia nós vamos sentir falta daquele jeito lá, falta dele falar demais. Eu lia muitos anos atrás, quando os meus filhos eram crianças, uma palavra que eu li num livro do Charles Swindoll, em que ele falava algum dia. E era uma poesia também, que eu não tenho aqui, mas que ele dizia sobre os seus filhos. Ele falava, algum dia, quando as crianças crescerem, a nossa vida será diferente, né? Algum dia, quando as crianças crescerem, a nossa casa vai estar mais tranquila, né? O meu carro não vai ter marcas mais de sorvete no vidro, o telefone não vai ter mais aqueles espetinhos, né? Palitinho enfiado nos buraquinhos, não vai ter mais jarra de leite colocada na pia sem guardar, não vai ter mais forminha de gelo, né? Colocada lá na pia sem ter guardado. Nós vamos falar a língua normal sem ter que falar gírias, nós não vamos ter que cochichar mais para que eles não escutem, enfim, nós não vamos ter mais que dar beijo em ursinho, e tantas coisas que ele vai descrevendo, e ele fala assim, um dia quando as crianças crescerem, a nossa vida vai estar tranquila, e a nossa casa vai estar silenciosa. E aí nós vamos pensar, puxa, que os meus netos venham para cá para trazer uma movimentação nesta casa de novo. Às vezes as pessoas ficam olhando para algum dia, e a vida é um abrir e fechar de olhos. A Bíblia usa mais de 18 metáforas para falar da brevidade da vida. É como um vento, é como uma neblina, é como uma nuvem que passa, é como uma flor que nasce, floresce e murcha, de repente foi embora, e a gente está planejando, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, quando a oportunidade que nós temos hoje, a única coisa que nós sabemos, meu amado, é que nós temos o agora. Daqui a 5 minutos nós não sabemos mais. Então, quando você tem a chance de fazer as coisas, não, faça, que se você tem a oportunidade de fazer, faça, viaje mais, você planeja, poxa, quando eu me aposentar, aí sim a vida vai, eu vou curtir com a minha esposa, querido, curta com a tua esposa agora, né? Pega ela ao fim de semana, faça as coisas que você tem vontade de fazer, não pense se eu me aposentar, porque você não sabe se vai ter a chance de se aposentar, então, não guarde a louça não no armário, né? Não adie algumas coisas, se você tem condição financeira de fazer, faça, meu amado, porque o amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então Abraão, a Bíblia, a única vez que Moisés coloca que Abraão chorou, foi na morte da sua esposa. E fez bem, porque nos mostra que pessoas de Deus também podem chorar. Pessoas de Deus também podem chorar. Pessoas de Deus também choram. Isso não é falta de fé. Nós cremos que a pessoa foi para o céu, nós cremos, nós nos separamos às vezes da distância de filho que vai morar em outro lugar, sentimos saudade, somos seres humanos, choramos, abraçamos. Então, faça o que você precisa fazer hoje, não adie, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Agora, quando às vezes em momentos assim na vida da gente, de tristeza, nós realmente colocamos quais são os nossos reais valores que nós temos. Abraão era um homem riquíssimo, ele era muito rico. Abraão tinha muito gado, muito escravo, muito servo. O Senhor o abençoou ao longo dos anos, ele prosperou, se tornou, a Bíblia fala, ele se tornou um homem riquíssimo, um dos homens mais ricos daquela terra. Os habitantes de Et falaram, Senhor, para ele, tu és como um príncipe de Deus entre nós. Ele era um homem muito rico, tinha muitas coisas, mas a gente vê onde está o coração de Abraão, quando a sua mulher morre, ele vai pedir para eles um terreno, querer comprar um lugar para sepultar a Sara. Ele fala para eles onde realmente estava o seu coração. Ele fala para eles o seguinte, eu sou estrangeiro e morador entre vós. Eu sou estrangeiro e morador entre vós. Ele está dizendo, eu sou morador entre vocês, mas eu sou estrangeiro entre vocês. Isso nunca saiu da cabeça de Abraão. Esta palavra seguiu os seus filhos e netos e bisnetos ao longo dos séculos, e chegou até nós também, que nós chegamos a confessar que nós, embora sejamos moradores, nós também somos estrangeiros.
Porque embora Abraão fosse um homem muito rico, seu coração não estava nas riquezas, nas coisas desta vida. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículos 13 e 14, quando fala de Abraão, fala que eles todos confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque quem fala desse modo manifesta estar procurando uma pátria. Eles sempre confessaram: nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra, e quando nós falamos desta maneira, nos mostra que nós ansiamos por uma pátria, que não é aqui nesta vida. Abraão sabia disto. Abraão sabia que enquanto ele vivesse aqui, ele seria estrangeiro neste lugar. Por isso que a gente às vezes não se conforma com o sistema do mundo. Por isso que os padrões de justiça que às vezes nós temos é diferente dos padrões de justiça que a gente vê aqui nesta terra. O Deus falou através de Moisés em Levítico: pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Davi fala em 1 Crônicas: nós somos peregrinos como todos os nossos pais. Pedro fala em 1 Pedro 2:11: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, porque todos nós que amamos ao Senhor e servimos ao Senhor, nós estamos morando aqui, mas nós não somos daqui. Essa não é nossa pátria. Nós amamos a nossa terra, nós amamos o nosso país, nós oramos por ele, mas nós ansiamos por uma outra pátria celestial, nós ansiamos pela nossa casa, e Jesus falou: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei, vos levarei para mim mesmo. Lá é onde está o nosso tesouro, meu amado. A pergunta que nós temos que fazer é: onde é que está o nosso tesouro? Deus não é contra termos posses, não. Abraão era riquíssimo, e Deus falou para Israel: quando vocês morarem em boas casas, vocês se lembrem que é o Senhor que dá força para vocês adquirirem riquezas. Riquezas não são coisas ruins. O problema é onde está o nosso coração. A Bíblia diz que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro pode se tornar senhor na vida das pessoas. É a única vez que Jesus fala de um senhor. Ele não falou que o diabo era o senhor, mas ele fala: você não pode servir a dois senhores, porque o dinheiro se torna senhor na vida de muitas pessoas. Rouba o seu tempo, rouba o seu caráter, rouba a sua família, rouba os seus relacionamentos. As pessoas vivem para ganhar dinheiro, trabalhar, e é bom trabalhar, e é bom ter dinheiro, mas elas perdem a sua família, não veem os seus filhos crescerem, colocam os seus filhos para babá cuidar, e não tem tempo para passear, para sair, para conversar, para brincar, e de repente os filhos estão moços e vão embora de casa, e a vida passou e foi embora, e não vai voltar mais. O problema é onde nós colocamos o nosso coração. Abraão era muito rico, mas ele sabia: aqui não é a minha casa, sou peregrino aqui nesta vida, estou aqui de passagem. Você não pode deixar que o dinheiro, as coisas desta terra ou as coisas desta vida se tornem o senhor da sua vida. Você tem que saber separar o que é importante, o que não é importante, porque a gente trabalha tanto para ganhar dinheiro, e no meio do trabalho a gente perde a saúde, usamos o dinheiro para curar a nossa saúde, e de repente as pessoas que eram as mais importantes da nossa vida se foram, o dinheiro vai ficar lá, e nós talvez não vamos usá-lo. Enfim, Abraão, ele fala: eu sou estrangeiro no meio de vós. Esta é uma consciência que nós como cristãos nós temos que ter na nossa vida, porque às vezes as coisas deste mundo são tão atrativas que a gente ama demasiadamente esta terra, e a gente ama assim esta terra, o lugar que Deus nos colocou. A gente não tem pressa de ir para o céu, embora a gente saiba que vai para lá, né? A gente quer viver aqui, porque a gente aqui tem a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, a gente quer ter os nossos irmãos, as pessoas que nós amamos. Eu muitas vezes fui visitar UTI em hospitais na minha vida.
eu fui mais em hospital do que em casamento. Muitas vezes eu entrei numa UTI, conversei com a pessoa, às vezes percebi que ela ouvia o que eu falava apenas por lágrimas, que às vezes corria dos olhos dela, sem poder falar uma palavra. Ali não está ninguém preocupado se o dólar está subindo ou descendo, se a bolsa caiu ou subiu. Ali a pessoa está lá nos últimos momentos da sua vida, e talvez se vem alguma coisa na sua cabeça, puxa, se eu pudesse ter mais 5 minutos com aquela pessoa, eu abraçaria aquela pessoa, eu falaria para ela que era tão importante na minha vida. Queridos, onde é que está o nosso coração? Nós não podemos deixar que as coisas desta vida tão passageira dominem a nossa vida. Sou estrangeiro, sou peregrino, minha pátria não está aqui, eu anseio pelo céu. Céu, lindo céu, um dia nós vamos morar lá no céu todos juntos, não vai haver mais tristeza e nem lágrimas, mais barreiras. Aquelas pessoas que partiram antes de nós vamos encontrá-las e vamos abraçá-las e vamos cantar juntos o hino da vitória, vamos cantar juntos e adorar a Deus juntos. Mas enquanto você está aqui, tem oportunidade de falar, fale que você ama, dê flores para as pessoas, coloque valores onde tem realmente valor, meu amado. Não perca a sua vida achando que você está ganhando a sua vida. Jesus, ele falou, aquele que quer ganhar a sua vida, na verdade ele vai perder a sua vida, e aquele que perde a sua vida por amor de mim, na verdade está ganhando a sua vida. Porque que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, e perder a sua esposa, e perder o seu casamento, e perder os seus filhos? Há tantas mansões em que as pessoas choram as perdas, embora todos morem na mesma casa, mas marido que não fala com a esposa, esposa que não conversa com os filhos, filhos drogados em que não há comunicação dentro da casa, de uma mansão servido por dezenas às vezes de funcionários e empregadas e motoristas e seguranças, mas não tem alegria no seu coração, porque às vezes os valores foram perdidos. Coloca o valor como se as coisas fossem mais importantes. Não são. A gente vê também nesse texto a fé de Abraão. Nós vemos onde ele estava com o seu coração, porque os que falam desta maneira mostram, manifestam estar esperando uma pátria. Por que que tanta gente morre na fé? Você sabe que hoje, no mundo, há mais de 360 milhões, população do Brasil 220 milhões, hoje, enquanto você está sentado aqui, há mais de 360 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo. Nunca houve na história da humanidade tanta perseguição aos cristãos como hoje. Mais gente morre hoje do que no primeiro século da igreja, do que os imperadores romanos mataram. Pastor, sim. Vai ser crente hoje no Afeganistão, vai ser crente hoje na Coreia do Norte, vai ser crente hoje em algum dos países muçulmanos do mundo, em que pessoas são arrastadas, espancadas, arrastadas para fora da sua casa, simplesmente porque creem que Jesus é o Salvador e é o Senhor da sua vida. E você está aqui tendo toda a liberdade do mundo, podendo carregar a tua Bíblia, ir no culto, que é um privilégio para nós isso daí. Agora, quando alguém morre, geralmente as pessoas querem levar o corpo daquela pessoa, ou trazer o corpo daquela pessoa para a sua pátria. Eu me lembro quando um rapaz, irmão de um irmão aqui da igreja, moço, morreu nos Estados Unidos, a família toda se reuniu para trazer o corpo dele para cá, e não é fácil, né? É uma burocracia. Até eu liguei para amigos meus, deputados, coisa assim, para ver se eles conseguissem contato mais rápido com o governo de lá, para poder trazer o corpo mais rapidamente para o Brasil. As pessoas querem trazer uma questão de emocional, né? É uma questão emocional. Eu vou ser sepultado, você compra lá o seu túmulo. Eu não tenho túmulo, viu? Ainda. Certa vez eu recebi um panfleto de um cemitério para comprar túmulo. A gente não tinha nem casa ainda. Eu cheguei em casa empolgado, falei para minha esposa, querida, vou comprar um túmulo.
Fala, a gente não tem nem casa, vai comprar túmulo. Um dia eu vou ter que morar em algum lugar, né? Não tem. É precaução você comprar um túmulo, né? As pessoas ficam meio... No interior a gente fala cabreira. No interior a gente fala assim, fico meio cabreiro. A pessoa tem medo, né? Se eu der para você um caixão de presente, eu, hein? Estou fora. Mas é uma coisa natural. A hora que você morrer, vai ser uma correria para achar onde nós vamos enterrar ele. Sei lá, vamos ver onde que enterra o homem. Nunca morreu. Né? Enfim, muitas pessoas, por precaução, compram o seu túmulo. Nada demais isso daí. Um dia você vai morar lá. Às vezes as pessoas pensam o seguinte, bom, vou comprar num lugar bem gramado, né? Com árvores, aquela paz. Você nem vai ver. Mas é uma coisa meio que emocional, né? Aí você compra o túmulo, você quer ser enterrado lá, e eu quero ser enterrado do lado da minha esposa. Eu quero ser enterrado do lado do meu pai, né? Lá no túmulo, eu fui visitar o túmulo dos meus pais há uns meses atrás, aí eu ia pregar, passar por lá, e eu desviei ali, entrei na minha cidade, fui para o cemitério, fui lá perguntar onde era o túmulo, né, do meu pai, dos meus parentes, ali na recepção, na administração lá, porque fazia tantos anos que o meu pai morreu e eu não tinha ido lá no túmulo, e aí me falaram onde era, eu fui lá, tirei foto, tenho a foto no meu celular, todo mundo que está morto lá, está lotado. Tem nem espaço para mim lá, tem que me arrumar por aqui mesmo. Lotado, tem uns 15 lá. Turma desse tamanhozinho, está todo mundo lá. Lá estão o meu bisavô, bisavó, avó, tio, pai, mãe, irmão. Tem um monte de gente enterrada lá. Minha tia, meu tio, tudo no túmulo lá. É uma coisa emocional. Quero ser enterrado do lado do meu pai, do lado da minha mãe. Quero ser enterrado na minha terra, na minha cidade. Morre lá na América, se a família tem condição, quer trazer o corpo para cá, para velar, para chorar. A gente faz o velório aqui, os judeus faziam velório em 2 horas, enterravam e pronto, não passava a noite. A gente aqui passa a noite. Na América é interessante, passa a semana, né? Eu fui para enterro lá nos Estados Unidos, a pessoa morreu numa quinta-feira, e eu terminei o culto aqui no domingo, segunda-feira fui para lá nos Estados Unidos para acompanhar o enterro foi na quinta-feira da outra semana, 7 dias. Eles têm lá nos Estados Unidos, não é um dia não, lá é uma semana que eles ficam lá com o morto. Cada um tem a sua cultura, mas tudo isso daí, a gente quer, até aquela parte emocional nossa, né? E a gente quer trazer para a nossa terra. Abraão era um homem de posses, ele poderia pensar o seguinte, onde é que eu vou enterrar a minha esposa? Eu vou levar para Ur dos Caldeus, onde a sua mãe está enterrada, onde seus parentes, lá os seus tios estão enterrados, ou eu vou levar para Harã, onde o nosso pai está enterrado, onde Terá morreu, há muito tempo atrás, eu vou enterrar a minha morte lá também, mas Abraão não faz isso daí, ele resolve enterrar ali onde ele está. Por que ele resolve enterrar ali? Porque ele, pela fé, ele tinha uma promessa de Deus de que aquela terra seria sua, e que a sua descendência iria morar ali naquele lugar, seria como a areia do mar, e como as estrelas dos céus, incontáveis, e queriam ocupar aquela terra um dia. Então, pela fé, Abraão enterra a sua esposa ali naquela terra, crendo que Deus iria fazer o que Deus prometeu para eles. E ele negocia, ele quer comprar um campo, quer enterrar minha esposa aqui. Ele fala com os homens, olha, eu gostaria de enterrar a minha esposa aqui. Os homens falam para ele, olha, meu senhor, você é como um príncipe de Deus entre nós, escolhe o lugar, as nossas melhores sepulturas são para vocês. E ele falou, olha, então se vocês puderem, fale com o Efron, se ele não quer vender para mim a caverna de Macpela, que está lá no final do seu campo. E Efron estava ali e falou para ele, olha, meu senhor, a terra é tua, a caverna é tua, vá lá, enterre a sua morta lá. Ele falou, não, mas eu queria comprar por um preço, porque Abraão sabia, eu não queria nada que não fosse Deus que me desse, eu não queria presente de ninguém, eu queria que o Senhor me desse as coisas, e Deus o abençoou e deu a ele. Não, eu quero pagar por isso daí.
Não, meu senhor, mas o que é 400 ciclos de prata entre eu e você? E quando falou aquilo, Abraão mandou pesar a prata, 400 ciclos de prata, e deu para o homem lá, e comprou aquela terra, e comprou a caverna de Macpela, e comprou o campo e os arvoredos que estavam todos ali, na porta da cidade, diante dos juízes da cidade, fizeram um negócio, e a Bíblia diz que a partir dali, aquela terra pertenceu a Abraão, e Abraão enterrou a Sara na caverna de Macpela, na cidade de Hebrom. Mais para frente, Ismael e Isaque enterram Abraão no mesmo lugar. Depois Isaque e Rebeca são enterrados ali naquele lugar. Jacó, o neto de Abraão, enterra sua esposa Lia ali naquele lugar. E anos depois, quando Jacó está no Egito e morre no Egito, José, governador do Egito, vem com uma carruagens e aquele cortejo fúnebre todo saindo do Egito e indo até a caverna de Macpela, e ali ele enterra Jacó também. E ali naquela caverna de Macpela foram enterrados Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Lia. E hoje, 4.000 anos depois, você pode ir lá em Israel visitar este lugar, e eu estive lá há uns anos atrás, e aquele lugar está cercado, a entrada da caverna de Macpela, está lá a caverna de Macpela, está fechado ali, você vê do lado de fora, mas em cima da caverna, 2.000 anos atrás, o rei Herodes o Grande, ele construiu uma fortaleza imensa ali naquele lugar, e transferiu os ossos dos patriarcas de Israel para dentro do prédio, e hoje você pode ir lá, e estão as urnas lá, mas cobertas por bandeiras, e aquele lugar é lotado de judeus cantando o tempo inteiro, e tocando tamborins, e cantando, e adorando a Deus, e é lotado, você pode entrar lá dentro, e ali estão enterrados 4.000 anos depois, na terra da promessa, porque Abraão creu que um dia os seus filhos iriam estar ali naquele lugar, meu amado, pela fé. A morte de Sara traz pelo menos 3 lições que eu coloquei aqui. Primeiro, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Falei para vocês, em 1962, Billy Graham estava pregando em Los Angeles. Billy Graham, a cruzada de Los Angeles projetou Billy Graham para o mundo inteiro, porque ele iria pregar há alguns dias numa tenda ali em Los Angeles, de repente se transformou em meses, e todas as noites uma multidão de pessoas vinham para ali. Um dos homens mais importantes da mídia, dono de revistas, inclusive revistas pornográficas, foi na tenda e se converteu, e no dia seguinte ligou para todos os jornais que ele era dono e falou o seguinte: promovam Billy Graham. E no dia seguinte, nos jornais de Los Angeles, Billy Graham estava na primeira página, as cruzadas do Billy Graham, milhares de pessoas foram salvas. Billy Graham teve um sonho, e ele sonhou que ele precisava ter uma palavra com Marilyn Monroe, que era a artista de Hollywood da época. E o assessor dele mandou uma mensagem para o assessor de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, quando ela tinha 1 ano de idade, ela foi apresentada no Angelus Temple, na igreja quadrangular. A avó dela levou ela lá na igreja quadrangular em Los Angeles. Você pode visitar lá o Angelus Temple, e tem a foto dela lá ainda, quando ela tinha 1 ano de idade, ela foi apresentada ali, tem a foto dela adulta, falando a história. Ela foi consagrada ao Senhor quando tinha 1 ano de idade lá. Ela teve princípios cristãos que ela aprendeu na sua infância. E o assessor lá, a pessoa que trabalhava com Billy Graham, entrou em contato, falou: olha, o reverendo Billy Graham, ele teve um sonho com Marilyn Monroe, ele gostaria de dar uma palavra para ela, que Deus colocou no coração dele. E o assessor dela mandou um recado, falou: olha, eu conversei com ela, ela se sente muito honrada em poder conversar com o reverendo Billy Graham, e nós vamos marcar, ela está com a agenda tão cheia agora, que realmente não tem como agora, mas para daqui uns 2, 3 meses, nós marcamos esse encontro, essa conversa, e nós vamos todos conversar. 15 dias depois, ela morreu por overdose de barbitúricos. 1962, com 36 anos de idade. O que você pode fazer hoje, não deixe para depois. Amanhã pode ser tarde, você não tenha mais tempo para fazer.
Segunda coisa, não se apegue demais às coisas desta vida, porque eu e você, embora nós amamos este mundo, amamos esta vida, a gente aproveita cada momento, eu aproveito os momentos, eu estou na Marginal, já falei dezenas de vezes, eu vou olhando para ver se eu vejo uma capivara, que bom, esses dias lá em casa apareceu lá, em casa sempre aparece saruê, né? A gente vive salvando os nossos cachorros lá, do meu cachorro da Pitbull que quer pegar o saruê, eu já sei como impedir, eu corro com um cobertor, jogo na cabeça dela que está pulando, às vezes querendo pegar um saruê numa grade, e ela cobre a cabeça, eu agarro ela e o saruê foge. Esses dias tinha um saruezinho pequenininho lá, todo ensopado, um temporal que deu, estava lá no quintal, todo ensopadinho, ali para morrer. Peguei uma banana, cortei uns pedacinhos, dei perto lá, e estava com um mortinho. Aí ele sentiu, acho que o cheiro da comida, foi lá, mordeu. Depois secamos ele, sequei tudo, o rapaz levou ele embora para soltar no mato. A gente admira a criação de Deus, a gente admira, né, o sol, a chuva, o tempo. Este mundo é um pequeno paraíso, a criação de Deus, a terra foi criada por Deus, como se fosse uma imagem pequena do céu, o jardim do Éden, as flores, e Deus nos dá a chance de nos alegrarmos com tantas coisas nesta vida aqui, e termos um coração grato. Então, meu querido, embora a gente goste desta vida, nós não somos daqui, nós aguardamos uma pátria celestial, onde o Senhor está esperando por nós, e gente de todas as línguas e raças e povos e nações estarão lá adorando o Cordeiro por toda a eternidade. Terceira coisa, continue crendo mesmo que você não tenha evidências no momento, porque quando Abraão enterrou a Sara lá, ele enterrou a Sara pela fé. Um dia, esta terra estará cheia dos nossos descendentes. Embora você não veja as coisas, se você tem uma promessa de Deus, guarde-a no seu coração, meu amado. Porque aquilo que o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir, para fazer e cumprir as suas promessas. Eu creio no céu, eu creio que um dia nós vamos estar com Ele, eu creio que um dia todos nós vamos estar juntos com dezenas de irmãos que já passaram pelos bancos da nossa igreja e que já me ouviram e que eu já fui pastor deles. Um dia todos nós vamos encontrar no céu e cantarmos e adorarmos a Deus juntos. É isso aí, para mim e para você.